Imagine um mundo onde cada palavra que você profere é medida, avaliada e refletida com precisão meticulosa. Neste universo, cada frase tem o peso de um julgamento e cada silêncio, a profundidade de um oceano. Este é o coração do crescer em silêncio, uma filosofia que transcende o mero controle verbal para se tornar um poderoso instrumento de mudança pessoal e coletiva. A modernidade trouxe consigo um barulho incessante, não só o literal, mas também o barulho das opiniões, das redes sociais e da constante necessidade de se fazer ouvir. Neste contexto, o estoicismo moderno surge como um farol de sabedoria, propondo uma alternativa, o valor inestimável do silêncio. Mas não se engane, este silêncio não é passividade. É a escolha deliberada e estratégica de quando falar e o que dizer. Os antigos filósofos estoicos, como Epicteto, já nos ensinavam que não devemos nos preocupar com as coisas que escapam ao nosso controle. Ele afirmava que o caminho para a felicidade e a virtude está no domínio de nossas próprias ações e palavras. Avanço rápido para o século XXI. Pensadores contemporâneos como Naval Ravikant adaptaram esses ensinamentos ao ritmo frenético da vida moderna, argumentando que o silêncio não é apenas uma pausa entre diálogos, mas uma declaração de independência do caos mental que nos rodeia. Naval, um investidor e filósofo, usa o silêncio para enfatizar a importância de construir riqueza interior antes de buscar conquistas externas. Ele sugere que o silêncio é uma forma de riqueza em si, permitindo-nos acumular energia e clareza para as decisões que realmente importam. Quando escolhemos nossas palavras com cuidado, estamos, na verdade, escolhendo o tipo de influência que queremos ter no mundo. Este novo estoicismo nos encoraja a considerar o silêncio como uma ferramenta de poder. Quando falamos sem pensar, sem ponderar as consequências, sem medir o impacto de nossas palavras, corremos o risco de dizer coisas que não refletem nossas verdadeiras intenções ou nossos valores mais profundos. O controle sobre o que dizemos pode, portanto, alterar não apenas a percepção que os outros têm de nós, mas também o curso de nossas próprias vidas. Mas como praticar efetivamente esse controle? Começa com a autoconsciência. É fundamental estar atento aos próprios pensamentos e emoções antes de deixá-los se transformar em palavras. Esse monitoramento interno é um exercício de introspecção, onde avaliamos se o que estamos prestes a dizer contribuirá positivamente para a conversa ou simplesmente alimentará o ruído. Aqui entra outro aspecto crucial do estoicismo moderno: a aceitação. Ao aceitar que não podemos controlar tudo, especialmente as reações alheias, aprendemos a soltar as palavras com mais cautela. Isso não significa falar menos, mas sim falar com mais propósito, com mais substância. As palavras tornam-se então veículos de significado e não apenas preenchimento de silêncio. No entanto, a prática do silêncio vai além de apenas controlar o que falamos. Ela envolve também escutar ativamente. Ao nos calarmos, damos espaço para ouvir verdadeiramente os outros, para entender seus pontos de vista e, assim, responder de forma mais adequada e eficaz. Este diálogo, construído sobre o respeito mútuo pelo espaço verbal, fortalece relacionamentos, promove a compreensão e minimiza conflitos. Refletimos sobre como o estoicismo não é apenas uma filosofia de resistência ou de resignação, mas uma ativa escolha de crescimento e de sabedoria. No próximo segmento, exploraremos mais profundamente o peso das palavras, onde discutiremos como nossas escolhas verbais moldam não apenas nossas interações imediatas, mas o eco dessas palavras ao longo do tempo. Você já parou para pensar na força devastadora que uma palavra mal colocada pode ter? Parece incrível, mas um único comentário impensado pode desencadear uma verdadeira tempestade emocional. As palavras são como pedras lançadas em um lago tranquilo. Dependendo do peso e da força, as ondas criadas podem ser suaves ou catastróficas. Neste contexto, cada frase que escolhemos proferir carrega consigo um poder imenso, capaz de construir ou destruir em questão de segundos. Não é à toa
que a capacidade de medir nossas palavras é considerada uma verdadeira arte, um indicativo de maturidade intelectual e emocional. Mas o que realmente significa essa maturidade? Trata-se da habilidade de pausar, avaliar o impacto de nossas palavras antes de soltá-las ao vento. Tomemos como exemplo a histórica abdicação do rei Eduardo VIII do Reino Unido. Em 1936, ele escolheu abdicar ao trono para casar-se com Wallis Simpson, uma americana divorciada. Suas palavras durante o anúncio de sua abdicação foram carregadas de emoção e ressonância, demonstrando como a escolha das palavras pode mudar o curso de uma vida e até de uma nação. Eduardo sabia o peso de cada palavra que pronunciava, uma decisão que ele ponderou com grande cuidado, sabendo que as consequências seriam enormes. Aprofunde-se ainda mais sobre o conhecimento estoico, adquirindo nosso e-book. Vou deixar o link nos comentários para que você possa se tornar uma pessoa ainda mais sábia. Outro exemplo marcante vem de um cenário completamente diferente: o mundo corporativo. Howard Schultz, o CEO da Starbucks, utilizou-se de sua eloquência para pedir desculpas após um incidente de discriminação racial em uma das lojas da empresa em 2018. Suas palavras não apenas buscaram reparar o dano causado, mas também reafirmar o compromisso da empresa com a inclusão e a justiça. A resposta cuidadosamente elaborada ajudou a mitigar os efeitos potencialmente devastadores para a imagem da Starbucks. E o que dizer das palavras de Martin Luther King Jr.? Seu famoso discurso, "Eu tenho um sonho", é um testamento do poder das palavras para inspirar mudança e incitar ação. King escolheu cada palavra com o propósito de unir, de elevar, de desafiar e de transformar uma nação inteira. Suas palavras tornaram-se um símbolo poderoso na luta pelos direitos civis, mostrando como a fala pode ser uma ferramenta para o bem monumental. Esses exemplos nos ensinam uma lição crucial. O domínio das palavras não é apenas sobre o que dizer, mas crucialmente quando dizer. O tempo, o contexto e a entrega podem alterar completamente a recepção de uma mensagem. Saber isso é entender que nossas palavras têm o potencial de deixar marcas permanentes, para o bem ou para o mal. Entender o peso das palavras é também reconhecer que, às vezes, o mais poderoso é escolher o silêncio. Ao decidir não falar, estamos ativamente escolhendo dar espaço para outros, para a reflexão ou até para evitar danos maiores. Isso nos leva ao próximo capítulo de nossa jornada: a arte de calar. Aqui, exploraremos como o silêncio pode ser tão eloquente quanto qualquer discurso bem articulado e como, em muitas situações, calar pode ser o maior sinal de sabedoria. Dominar a arte de calar é uma habilidade sutil e profundamente valiosa. Enquanto a sociedade muitas vezes celebra os oradores eloquentes, existe uma força discreta, mas poderosa, no silêncio. A capacidade de segurar a língua em momentos cruciais pode ser mais dourada do que qualquer eloquência prateada. Controlar nossas palavras não só previne conflitos, mas também cultiva um oásis de tranquilidade em nosso interior. Consideremos a dinâmica de uma negociação tensa. Os negociadores mais astutos são frequentemente aqueles que sabem quando se calar. Eles utilizam o silêncio para criar um espaço de reflexão, permitindo que a outra parte preencha o vazio, muitas vezes revelando mais do que pretendiam. Este tipo de tática silenciosa pode ser crucial para entender verdadeiramente as intenções e limites do oponente. Além disso, em ambientes profissionais, saber quando não falar pode evitar mal-entendidos e a disseminação de conflitos. Imagine um momento onde rumores ou especulações estão circulando. A decisão de não contribuir para o turbilhão de conversas pode não só preservar sua integridade, mas também reforçar sua reputação como alguém que valoriza a discrição e a veracidade. Em relações pessoais, o silêncio tem seu próprio idioma. Num momento de tensão, a escolha de não responder a uma provocação pode ser um poderoso comunicador de paciência e controle. Isso não significa a supressão da expressão ou a aceitação passiva de um erro, mas sim uma pausa estratégica,
dando tempo para que as emoções se acalmem e uma resposta mais ponderada possa ser formada. O silêncio também serve como uma forma de respeito. Em culturas onde a escuta é tão valorizada quanto a fala, permanecer em silêncio enquanto o outro fala é um sinal de consideração e de interesse genuíno. Isso facilita um ambiente onde todos sentem que suas vozes podem ser ouvidas sem pressa, fortalecendo o tecido das relações interpessoais. Além disso, a prática de calar pode ser uma ferramenta introspectiva. Em momentos de solidão, o silêncio oferece uma oportunidade para a meditação e a reflexão profunda. Esse espaço sem ruído externo permite que nos conectemos com nossos próprios pensamentos e emoções, facilitando um diálogo interno que pode levar ao crescimento pessoal e à autoconsciência. Historicamente, figuras como Mahatma Gandhi utilizaram o silêncio como uma forma de protesto pacífico e resistência. Seu uso estratégico do silêncio transmitia poderosas mensagens políticas e sociais que palavras por si só talvez não conseguissem. Essa abordagem não violenta mostrou ao mundo que o silêncio pode ser uma resposta revolucionária a injustiças e adversidades. Enquanto navegamos pelos desafios diários, tanto pessoais quanto profissionais, aprender a calar pode revelar-se uma das mais sábias habilidades a serem cultivadas. Ao escolher conscientemente quando falar e quando se calar, não só melhoramos nossas interações com os outros, mas também promovemos um ambiente de entendimento e respeito mútuos. À medida que concluímos este segmento sobre a arte de calar, nos preparamos para avançar para o próximo entendimento, que é sobre as lições pessoais e o refúgio no silêncio. Aqui, exploraremos como as experiências pessoais moldam nossa relação com o silêncio e como ele pode servir como um santuário contra o caos do mundo externo. Há momentos na vida onde palavras mal escolhidas podem se transformar em verdadeiros fantasmas que nos assombram. Partilhar minhas experiências pessoais, onde fui vítima das próprias palavras, revelou-me a profundidade do dano que podem causar. Palavras precipitadas podem desencadear uma avalanche de consequências não intencionais, desde mal-entendidos até julgamentos severos e injustos. Em uma ocasião, um comentário casual dito sem maldade e em tom de brincadeira foi interpretado de maneira completamente errada, desencadeando uma série de eventos que deterioraram uma amizade de longa data. Este incidente foi um divisor de águas para mim, evidenciando como mesmo observações feitas sem pensar podem ser como pedras jogadas em um vidro frágil. A partir daí, aprendi que o silêncio pode ser um refúgio seguro, uma fortaleza robusta contra as tempestades de mal-entendidos e as flechas de julgamentos precipitados. Ao escolher não falar, permiti a mim mesmo um momento de pausa, um respiro necessário para avaliar a situação com mais clareza e cuidado. Este espaço de silêncio tornou-se meu aliado na prevenção de novos conflitos e na proteção da minha paz interior. Por exemplo, em reuniões de trabalho, frequentemente me deparo com a tentação de interromper ou corrigir alguém de forma impulsiva. No entanto, ao adotar a prática de pausar e refletir antes de responder, descobri que muitas vezes as situações se resolvem sem necessidade da minha intervenção. Esta mudança de comportamento não só ajudou a melhorar minha relação com colegas, como também elevou minha credibilidade profissional. O silêncio não é apenas a ausência de som, mas um estado de ser pleno, onde o tumulto interno dá lugar à serenidade e autoaceitação. A quietude nos permite enfrentar nossas verdadeiras emoções e pensamentos, confrontando-os sem as distrações constantes que frequentemente nos impedem de olhar para dentro. À medida que exploramos a fundo a relação entre silêncio e crescimento pessoal, é impossível ignorar o poder transformador de momentos de quietude. Este refúgio no silêncio é uma ferramenta vital para todos que buscam viver de maneira mais consciente e intencional. Esse recurso subestimado e muitas vezes esquecido pode realmente transformar nossas vidas. Ao longo do caminho, histórias e ensinamentos nos iluminaram sobre a importância de saber quando calar e quando falar,
mostrando que em um mundo repleto de barulho, aqueles que dominam a arte de calar realmente se destacam. A habilidade de usar as palavras com cautela e sabedoria é um verdadeiro artesanato. Não é apenas sobre reter palavras ou esconder pensamentos, mas sobre escolher com precisão o que dizer, como dizer e, crucialmente, quando permanecer em silêncio. Esta capacidade de discernimento e controle pode evitar muitas situações de conflito e mal-entendidos, e, ao mesmo tempo, pode abrir portas para uma comunicação mais eficaz e relações mais profundas. Consideremos a arte da diplomacia, por exemplo, onde o silêncio é frequentemente usado como uma ferramenta estratégica para ganhar tempo, observar os outros e permitir que soluções mais sábias surjam. Diplomatas habilidosos sabem que, às vezes, a melhor resposta é nenhuma resposta, pelo menos até que as emoções se acalmem e uma solução prática se torne clara. Na vida pessoal, aprender a calar pode ser igualmente poderoso. Quantas vezes nos arrependemos de palavras ditas no calor do momento que, uma vez lançadas, não podem ser recolhidas? A prática do silêncio nos dá a oportunidade de ponderar nossas palavras antes de expressá-las, garantindo que contribuam positivamente para as conversas, reforçando relações em vez de desgastá-las. Além de evitar negatividades, o silêncio oferece um espaço para crescimento pessoal e espiritual. Em momentos de quietude, somos capazes de ouvir nossos próprios pensamentos e sentimentos com maior clareza. Esta introspecção pode revelar verdades sobre nós mesmos e sobre nossos relacionamentos que, de outra forma, poderiam permanecer obscurecidas pelo constante ruído ao nosso redor. O silêncio também pode ser um sinal de força e autoconfiança. Não sentir a necessidade de preencher cada espaço com palavras mostra conforto, com a própria presença e a dos outros. Isso pode ser incrivelmente liberador e atraente, atraindo outros que valorizam a autenticidade e a profundidade em suas interações. Quero agradecer de coração a todos que fizeram doações ao canal. Seu apoio não só nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade, como também mostra o quanto vocês valorizam nosso trabalho. Muito obrigado por estarem conosco nesta jornada. Imagine o impacto de adotar mais silêncio em sua vida. Menos conflitos, mais paz interior, relações mais profundas e uma maior consciência de si mesmo e do mundo ao seu redor. A capacidade de permanecer calado, longe de ser uma limitação, é uma expansão de sua capacidade de interagir com o mundo de uma forma mais controlada e considerada. Entender que o que você escolhe não dizer pode ser tão importante quanto o que você decide expressar é uma verdadeira epifania. Esta compreensão eleva nossa comunicação a um nível de arte, onde cada palavra, cada pausa, cada silêncio tem seu propósito e seu lugar. Ao concluirmos esta exploração sobre o crescimento através do silêncio, reflitamos sobre como cada um de nós pode integrar essas lições em nossas vidas. Não apenas como uma técnica, mas como uma forma de viver que ressoa com respeito, compreensão e verdadeira sabedoria. Que esta jornada não termine aqui, mas continue a inspirar cada passo que damos, cada palavra que escolhemos falar e cada silêncio que decidimos manter. Meu nome é Hugo Rodrigo e essa foi minha contribuição. Para mais sabedoria, inscreva-se. E se deseja contribuir de alguma forma, escreva "Eu estou aqui". Deixo essa sugestão de vídeo e até a próxima.